Boa tarde a todos. Eu sou a enfermeira Érica, sou graduada há 4 anos, pós-graduada em urgência e emergência e saúde da família. Foi proposto para que eu elaborasse uma aula dentro dos indicadores e do plano de atividade de estágio, onde os alunos técnicos de enfermagem se encontram na disciplina Cuidado Crítico, Urgência e Emergência em Enfermagem. Qual que é o objetivo desse plano? É construir habilidades técnicas no desempenho da prática da enfermagem. Dentre essas informações, também foram repassadas que há um grupo heterogêneo. Quando se fala em grupo heterogêneo, eu não vejo como um problema, e sim uma riqueza de biodiversidade. Nós precisamos enxergar o potencial desta adversidade, desses diferentes níveis de aprendizagem e conhecimento que os alunos trazem. Porque se você pensar nos sistemas vivos, numa floresta, por exemplo, a riqueza está na biodiversidade. Quanto mais espécie eu tiver ali naquela floresta, mais esta floresta vai ser rica e vai se manter viva. Então, trazendo para os alunos no grupo de estágio, vai ser assim também. Nós podemos aproveitar essa diversidade que os alunos trazem como um potencial para promover ajuda mútua e colaboração. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é um diagnóstico, né? Quais as dificuldades de aprendizagem ele tem? Esse diagnóstico ele pode ser feito através de um teste ou até mesmo naquela primeira conversa que você precisa ter com os alunos, quando você apresenta o seu plano de estágio. Então, ali você já faz um pré-diagnóstico, né? Através desse diagnóstico que a gente faz os agrupamentos, porque no estágio, geralmente os estágios são feitos em duplas, né? Então, aquele agrupamento é realizado através desse diagnóstico. Então, esse agrupamento, ele não pode ser um agrupamento fechado o estágio todo. Não, porque ele tem que ser avaliado dia a dia. As dificuldades que o aluno se encontra, então, vão se fazendo novas adaptações. A disciplina que esses alunos vão ver na prática, né, são os cuidados críticos, a urgência e a emergência. Então, o aluno, o supervisor, ele precisa passar para o aluno que essa disciplina, eles precisam ter esse conhecimento e ter essa clareza de diferenciação de urgência e emergência. Então, quando a gente se fala em paciente em cuidados críticos, são os pacientes graves, né? Aquele que apresenta uma instabilidade de um ou mais dos seus sistemas orgânicos, devido às alterações agudas que ameaçam a sua vida. Na urgência, a gente fala assim que é um paciente que não há um risco imediato de vida, mas que essa urgência ela pode se transformar numa emergência. Então, aqui é preciso que o aluno ele tenha um olhar ampliado, um olhar crítico, para que saiba essa diferença. E a emergência são aqueles pacientes, né, que precisam de cuidados imediatos. E o que o supervisor tem que passar para esses alunos? É que esses cuidados precisam são tomadas de decisões muito rápidas quando se chega uma emergência. Então, o aluno ele tem que estar preparado, né, para que seja tomada essas decisões rápidas e saber o que fazer dentro dessa urgência e emergência. Como que eu faço uma organização dentro desse estágio? Então, como que eu organizo esse estágio? Então, a primeira coisa que precisa ser apresentado para os alunos são os setores, né? E conhecer aqueles setores, né, de urgência.
Então, esses alunos precisam conhecer as atividades, né? São específicas de cada setor, né? Precisa se treinar os registros de enfermagem. Eles precisam realizar atividades técnicas e observar os procedimentos complexos. Então, tudo isso, o supervisor, ele tem que passar isso para o aluno, realizar os cuidados de enfermagem e o autocuidado também. Então, como foi proposto dentro do plano de atividades, né? Aqui a gente tem o que os alunos vão observar e o que os alunos vão realizar. Então, os alunos, o supervisor, ele precisa passar isso para os alunos, que eles precisam observar os procedimentos, né? Observar uma passagem nasogástrica, uma nasoenteral, um cateterismo vesical de demora. Por que que eles precisam observar? Porque eles fazem parte desses procedimentos, né? Eles não realizam o procedimento, mas eles fazem parte. Então, eles têm que ter conhecimento de tudo que é feito ali no momento. Como que ele pode colaborar na realização dos exames, de imagens, eles precisam observar aqueles exames laboratoriais, né? Aqueles que são específicos do enfermeiro, observar aqueles que são específicos a eles, né? Realizar esses exames. Na administração de hemocomponentes, qual que é a importância do técnico de enfermagem? Muitas das vezes, não é ele, né, que faz esse procedimento, que instala esse procedimento, mas é ele que vai acompanhar esse procedimento. Então, ele precisa estar muito apto e muito rápido a observar esses procedimentos. Ele vai observar os sinais vitais, muitas vezes ele, né, vai perceber até muito mais do que os outros colegas que estão ali. Ele também vai realizar os cuidados com a traqueostomia, a administração de dieta enteral e parenteral, o manejo com a bomba de infusão. Então, é muito importante que o coordenador, que o supervisor, ele consiga passar isso para os alunos no estágio. Às vezes não tem oportunidade para todos, mas ele pode explicar, pegar uma bomba de infusão, explicar para o aluno como é que mexe ali, como que faz com aquela bomba de infusão. Eles também vão realizar, né, o eletrocardiograma, eles também vão aferir sinais vitais, eles vão realizar monitoração cardíaca, mensurar a dor. São procedimentos de técnicos que precisam ser realizados em estágio para que depois eles tenham facilidade no mercado de trabalho, já tenham um conhecimento, né, quando eles forem para essa prática. Eles também vão realizar curativo, realizar registro de enfermagem, checagem de prescrição. Checagem de prescrição, gente, é importantíssimo. Então, o supervisor, ele também tem que estar muito atento a essa checagem de prescrição. Ele também tem que ver e orientar o aluno a checar e não deixar jamais sem checar uma prescrição, porque a enfermagem ela é uma continuidade. Então, se deixou de checar uma medicação, né, o médico, o plantonista, ele vai questionar o porquê que não foi realizada aquela medicação. Então, é importantíssimo. Eu, como supervisora, costumo, após cada estágio, né, ao final de cada estágio, eu fazer uma nova checagem ali para ver se está tudo correto. Transporte de paciente e arrumação de leito. Isso também o aluno, ele tem que colocar em prática isso no estágio. Gente, transporte de paciente é uma coisa muito importante. Então, o aluno, o supervisor, ele tem que orientar muito bem esse transporte de paciente, porque nesse transporte de paciente pode haver uma intercorrência. E o aluno, o estagiário, ele precisa estar apto, né, a perceber essas intercorrências que podem ocorrer. Então, é preciso que haja uma orientação muito bem clara.
o que dentro do meu plano, como supervisora, né, avalio e passo isso no primeiro dia de estágio para os alunos. É a conduta e a postura do aluno, né? Então, o aluno tem que ser bem claro isso para ele, que ele só pode adentrar na instituição acompanhado do supervisor de estágio, que ele não pode ausentar do campo de prática, né, durante o horário de atividades. Claro, toda regra é a exceção. Ele tem que estar bem claro isso para ele, que ele não pode usar adornos, brincos, anéis, pulseira, que ele tem que estar de jalecos, de sapato fechado, né? Ele também tem que estar ciente que dentro da instituição a gente não pode usar celular no horário de estágio, né? No horário ali que ele está como estagiário, ele não vai utilizar celular. Então tem que mantê-lo desligado. E isso tudo tem que ser passado no primeiro dia de estágio. Então tem que ser colocado já para que depois, é claro que no dia a dia você vai observando e você vai alinhando isso. Então, caso o aluno ele não se apresente adequadamente, né, que ele chegue ali com uma roupa, sem um jaleco, sem um sapato fechado, ele não poderá participar das atividades práticas. Então, gente, essa conduta e postura do aluno precisa ser passado para ele no primeiro dia de estágio, para que depois não haja um desencontro aí, né? Nesses aprendizagens. Eu costumo fazer uma avaliação dessa aprendizagem desses alunos da seguinte forma, né? Para mim, o aluno é a nossa prioridade. Então, no processo de aprendizagem, o meu objetivo como supervisora é fazer com que o aluno ele participe desse processo de forma ativa, né? Que ele seja o protagonista, para que ele possa ter um desenvolvimento melhor a cada dia, porque ele vai identificar onde ele está errando, o que ele pode melhorar, e tudo isso com a nossa orientação. Então, um dos papéis do orientador é tentar que eles achem a melhor forma de aprender. E dentro disso, eu costumo cobrar para que cada vez mais ele participe desse processo de aprendizagem como com autonomia, sim, e como protagonista dessa história. Dentro do meu plano de estágio, eu também costumo trazer umas metodologias, né? Então, eu costumo colocar como exemplo prático. Então, assim, eu costumo pegar um aluno, pedir para observar aquele procedimento que não é realizado, né? Que muitas vezes é realizado pelo enfermeiro, né? O que eu faço? Eu peço a esse aluno que anota, né? Ele observa, ele anota os acontecimentos marcantes, importantes daquela prática, né? A função, o passo a passo desse procedimento. Então, cada dia é um aluno que irá compartilhar as informações com o supervisor de estágio e seus colegas. E com isso a gente desenvolve novas competências. Eu costumo também trazer para eles uma análise de caso. Eu costumo trabalhar com eles também sobre isso. Então, o aluno, ele vai. Eu vou dar um exemplo de um paciente que está com traqueostomia, traqueostomizado. Então, o que esse aluno vai fazer? Ele vai fazer um levantamento, né? Através do prontuário, muitas vezes através da família que ali se encontra. Se tiver oportunidade, pode perguntar para o médico, plantonista, né? Ele vai fazer um estudo de caso. Ele traz todos os pontos importantes, né, sobre o estado de saúde, o que levou esse paciente a necessitar de traqueostomia, e ele vai discutir com seus colegas, né?
relembrando também os cuidados que esse paciente precisa. Gente, aqui, voltando aqui na traqueostomia, eu costumo dizer que aqui eu gosto de trabalhar a humanização do paciente. Porque a humanização nessa disciplina, né, cuidados críticos em saúde e emergência, ela é muito importante. Porque muitas vezes são pacientes que já estão lá há dias, há meses, né? E a gente precisa trabalhar muito a humanização. Então, muitas vezes, os alunos, eles chegam, eles só querem observar aquele procedimento que é diferente. Mas não é isso, a gente precisa olhar o paciente, né? Não só a traqueostomia que o paciente traz, a história de vida do paciente, né? Então, a gente precisa ter um olhar humanizado. Eu também costumo fazer um teste prático no desenvolver desse estágio. Então, como que eu faço esse teste? Eu pego um aluno, né? Eu peço para ele verificar, um exemplo bem básico, os sinais vitais do paciente durante esse período de estágio. E esse colega dele vai verificar se esse aluno fez os sinais vitais, se estão corretos, se bate um com o outro. E posteriormente a gente discute sobre o assunto. Então, somente depois que eu, como supervisora, eu vou apontar para eles os itens assertivos e direcionar para a melhoria dos itens que necessitar correção. Gente, se falar de feedback é muito importante. Eu, como supervisora, né, eu costumo fazer o feedback a cada estágio, a cada final de cada dia de cada estágio. O que eu avalio nesses alunos no dia a dia, além da técnica, das práticas, das habilidades, eu avalio a postura individual, comportamento, trabalho em equipe e as atividades desenvolvidas em grupos. Então, a cada final, a gente se faz um feedback. Então, o aluno também, ele precisa também começar a trabalhar esse feedback entre eles. Então, cada aluno, ele deve se autoavaliar e dar o feedback em voz alta para o grupo. Então, apontando as falhas e pontos positivos. Então, eu trabalho o feedback, mas o aluno também trabalha o feedback. Então, isso é muito importante. O que para mim, como supervisora, é necessário para que esse aluno vai se desenvolver nesse estágio? Então, esse aluno, ele precisa ter prontidão para fazer os procedimentos. Ele precisa ser interessado em aprender as coisas, né? Ele precisa dominar as práticas dos procedimentos, né? Através de revisão de teoria. Hoje a gente tem muitos cursos aí em todas as plataformas, muitas plataformas oferecem muitos cursos, né? Que eles podem buscar aí uma melhoria, um conhecimento, uma habilidade que pode ajudar esse aluno no desenvolver desse estágio. Eu também avalio a comunicação, né? O que é importante ele se comunicar bem. Ele tem que se comprometer. Ele tem que anotar os pontos essenciais, ele precisa respeitar essa instituição. Então, isso é muito importante, porque quando a gente adentra dentro de uma instituição, ali tem valores, né? Então, a gente precisa respeitar a instituição, respeitar os colegas que ali estão, né? Aquelas pessoas que já fazem parte daquela instituição. Então, precisa haver um respeito mútuo. Só um minutinho, gente, que eu repassei aqui os slides. E é isso, gente. Essa foi a minha proposta de estágio. Esse é os meus planos e metodologias para ser trabalhada em estágio. E essas são minhas referências. Muito obrigado.